Então, revisão de geografia. Capítulo 6, 7 e 8. AV1, segundo trimestre. O que nós vimos aí, sobre esses capítulos? Que a África é um continente espelhado. O que seria a África como um continente espelhado? Tudo aquilo que nós encontramos no norte, nós também encontramos no sul. Então, aqui é o continente africano. Aqui é o continente africano. Aqui é a linha do Equador. Então, tudo que nós encontramos na parte norte, nós também encontraremos na parte sul. Então, se nós encontrarmos um clima aqui, desértico ou tropical, nós também encontraremos aqui na parte sul. Se aqui haver um clima mediterrâneo, aqui nós também encontraremos um clima mediterrâneo. Se aqui nós encontrarmos montanhas, aqui nós também encontramos montanhas. Aqui tem o deserto do Saara, aqui tem o deserto de Kalahari. Aqui nós temos uma vegetação que também é encontrada aqui. Aqui nós temos o rio Nilo, com um grande volume de água. Aqui nós temos o rio Congo, que é o segundo maior volume de água do mundo. Então, tudo que nós encontramos com relação à natureza na parte norte, também é encontrado na parte sul. Por isso que nós dizemos que a África é um continente espelhado. Alguma dúvida? Segundo tópico, hidrografia. A hidrografia do continente africano é semelhante ao do Brasil, ela é muito irregular. Tem áreas que nós encontramos muita água, tem áreas que nós encontramos uma sequidão total. Um exemplo, alguém já bebeu uma água do rio Amazonas? Creio que não. E é o maior volume de água do mundo. Então, assim como no Brasil nós temos essa hidrografia irregular na distribuição, no continente africano também há. Aqui no continente africano, nós temos o maior rio em extensão do mundo, que é o rio Nilo. Porém, o rio Nilo ele não abastece a África como um todo. Nós temos o segundo maior volume de água do mundo, que está aqui na região do Congo. Só perde para a região amazônica. Porém, ela não abastece a África toda. E o terceiro volume de água que nós temos em destaque é do Níger. Então, essa daqui é a hidrografia do continente africano. Alguma dúvida sobre a hidrografia? Próximo, industrialização. A industrialização do continente africano representa 1% da industrialização mundial. Por que é isso? Por conta que acabaram sofrendo demais e tem pouco recurso tecnológico. E outra coisa que nós temos no continente africano é, no caso, a falta de recurso financeiro. Então, desestimula muitas empresas acabarem, imigrando para lá. Uma Google, Apple, Microsoft, ela vai vender, só que ela vai vender para uma parcela mínima da população do continente africano. Então, quais são as características da industrialização? Então, a infraestrutura do continente africano, nós temos aí uma boa parte da extração de recursos à mão de transnacionais. Estados Unidos, França, a Inglaterra, a China principalmente, acaba extraindo os recursos do continente africano e ficando só com uma parcela para os estados nacionais. Dúvidas? Próximo. Nós temos aí recursos abundantes, porém sem grandes benefícios. Sobre as indústrias também. Tá depois aqui a África do Sul. O que eu queria falar sobre a indústria aqui? Infraestrutura. Acho que é só. Então, sobre recursos abundantes sem grandes benefícios. Temos muitos recursos no continente africano. Petróleo, diamante, ouro, mas que nem já foi citado anteriormente, quem faz a extração são empresas transnacionais, principalmente chinesas. E a África do Sul é a maior região industrializada aqui, do continente africano. A África do Sul é um país. A África do Sul é um país emergente semelhante ao Brasil, até está também no grupo dos BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Então, quando você lembrar da industrialização da África do Sul, lembra do Brasil, as duas são semelhantes. Então, lá sim, tem transnacionais, lá as indústrias, elas acabam sendo boas, aí, relativas semelhante ao do Brasil, diversificadas, aeronáutica, química, e é isso. Sahel. O que é o Sahel? Aqui nós temos o deserto do Saara, onde que eu estou desenhando aqui, o deserto do Saara está aqui. O Sahel, ele está aqui nessa região, um pouquinho ao sul, bem vizinho do deserto do Saara. O Sahel é uma área onde que o Saara ele está se expandindo. Está muito poluído meu desenho aqui, ou dá para entender? Vou fazer um outro aqui, tá? Imagina que aqui é o Saara.
E essa região aqui é o Sahel. Aos poucos, o deserto do Saara está se expandindo para essa região do Sahel. Por que isso está acontecendo? Porque as pessoas elas estão tirando a vegetação dessa área do Sahel para poder crescer o processo de urbanização. Então, tirando a vegetação, nós temos desertos. Tirar a Amazônia, vira um deserto lá. Então, o Saara, aos poucos, está se expandindo para o Sahel e sendo intensificado por conta das ações humanas. É um processo natural essa expansão, intensificado pelas ações humanas. Deu para poder entender? Então, de forma natural, esse deserto está se expandindo, só que o homem tem acelerado este processo com a retirada das árvores. E qual que é a estratégia que tem sido feita para poder diminuir esses impactos? Nós até vimos um vídeo da construção de uma grande muralha verde, que é a construção de várias árvores para poder impedir este avanço do Saara. Só que isso é muito difícil, porque essa grande muralha verde ela precisa da colaboração de diversos países do continente africano. Não é só um, não é só dois, não é só 5, são vários. Alguma dúvida? Tô seguindo então. Regionalização histórica e cultural do continente africano. Preciso apagar minha África aqui para desenhar outra. Então a África ela pode ser dividida de acordo com os fatores históricos e culturais, religiosos, crenças, modo de vida em duas partes. Então aqui o continente africano de novo. A África pode ser dividida em duas partes. A África branca e a África negra. A África branca, na verdade, eles são morenos, tá? Semelhante lá ao Vasconcelos, são morenos. Então, cultura árabe. Os árabes muçulmanos dominaram essa região, dominaram a Argélia, dominaram a Líbia, dominaram Marrocos, dominaram o Egito. Então, os muçulmanos dominaram essa região. Óbvio, então, que a cultura da região norte é semelhante à cultura islâmica. Eles acreditam em Maomé, seguem os princípios do Alcorão, tá? Aqui tem algumas áreas que possuem terroristas, Boko Haram, Estado Islâmico. Aqui no sul, a cultura da África Negra, ela vai ser predominante de religiões ligadas à natureza, tá? Veneração a Deus Sol, Deus Lua, animais e várias outras coisas. E também vai ter países que serão cristãos. Então, alguns países estarão ligados ao cristianismo. Então, essa é a divisão da África branca com a África negra. A África branca, na verdade, são morenos e a África negra, a tonalidade de pele mais escura. Alguma dúvida? Serengeti, tá? Serengeti. Vai ter um textão lá na prova, tal, para você interpretar esse texto e vai ter que lembrar que aquele texto está falando sobre o Serengeti. O que é o Serengeti? Serengeti é um patrimônio natural da humanidade. O Serengeti é uma área de floresta de savana, onde que nós encontramos uma grande biodiversidade. Serengeti a gente encontra lá no filmezinho do Rei Leão. Tá? Então, Serengeti é um patrimônio natural, uma área turística onde as pessoas vão lá fazer o safari, passear de carro para poder ver girafa, ver leão, ver elefante, ver tudo lá. Próximo, refúgio. O que é refúgio? Refúgio é quando a pessoa ela sai do seu país sem esperança de vida. Até o vídeo nós vimos já sobre isso lá do filme que chama As Nadadoras, né? As nadadoras eu passei para vocês também? Então, tanto as nadadoras quanto do Missão no Mar Vermelho, os dois falam sobre refúgios. E por que acontece esses constantes refúgios, as pessoas querendo sair do país? Vários. 1, fome. 2, processo de colonização. 3, o imperialismo, que foi uma colonização 2.0. 3, guerras constantes entre a população e os governos. 4, perseguição religiosa, que nós vimos lá do filme da Missão no Mar Vermelho, judeus e cristãos saindo porque estão sendo perseguidos. Deixa eu ver o que mais que acontece lá. Acho que já tá bom já, né? Isso que eu já falei. O último para a gente poder finalizar, ordens mundiais. Saúde. O Brasil não, o mundo já passou por 3 períodos de domínios mundiais.
Então, até a Segunda Guerra Mundial, o mundo era dominado pela Europa. Então, até a Segunda Guerra Mundial, o mundo era dominado pela Europa. Aí, com a Segunda Guerra Mundial, primeira e segunda, os europeus acabaram ficando muito enfraquecidos. Acabaram perdendo sua economia, perdendo muitas vidas por conta das mortes nas guerras, abrindo espaço para que outras potências acabassem dominando o mundo. Aí nós entramos na ordem bipolar, onde que os Estados Unidos, capitalista, e a União Soviética, que é um conjunto de países com destaque a Rússia, socialistas, acabassem dividindo este domínio mundial. Então, durante a Guerra Fria, até 1990, mais ou menos, o mundo ele é dividido entre dois blocos econômicos, a União Soviética e os Estados Unidos capitalista. Dúvidas? Depois do final da Guerra Fria, nós temos aí agora um terceiro período de ordem mundial, que é chamado de Nova Ordem Mundial ou Ordem Multipolar. O vencedor da Guerra Fria que foi os Estados Unidos, e junto com os Estados Unidos, porque ele não venceu sozinho, a Europa Ocidental, são os países que a gente sempre lembra o nome, França, Inglaterra, Portugal, Espanha, Japão, e atualmente, 2023, a China. Não. Estes países acabam dominando o mundo na atualidade. Então, só repetindo, primeiro período de ordem mundial era, no caso, aquele eurocentrismo, a Europa dominando o mundo até a Segunda Guerra Mundial. Então, a Europa dominou até aqui. Acabou a Segunda Guerra Mundial, começou a Guerra Fria. Aí nós temos um novo período de domínio mundial, que vai ser dividido entre os Estados Unidos e a União Soviética. Acabou a Guerra Fria, 1990 mais ou menos, aí nós temos um outro período de ordem mundial, de novo domínio, também chamado de multipolar, onde que os Estados Unidos e a Europa Ocidental, Japão e China dominam o mundo até 2023. Dúvidas? Não. Eurocentrismo, ordem bipolar e nova ordem mundial. 3 domínios mundiais. E acabamos a nossa revisão.